Você já parou para pensar que, às vezes, quanto mais buscamos respostas, mais parece que a vida nos empurra para o silêncio das incertezas? Estranho, não é? A gente cresce acreditando que o tempo cura todas as feridas, mas a verdade é que o tempo só escancara o vazio quando não existe fé para preenchê-lo. E aqui vai uma afirmação polêmica: perder alguém ou algo importante não é a maior dor da vida. A maior dor é perder o sentido de viver depois dessa perda. Forte, né? Só que, do mesmo jeito que a corça anseia pelas águas para não morrer de sede, existe uma fonte que pode reanimar a esperança e talvez você ainda não tenha bebido dela. Esse é o tema do conto de hoje, inspirado no Salmo 42. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir é carregada de emoção, reflexões positivas e aquelas viradas de chave que transformam o jeito de encarar a vida. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras, mensagens motivacionais, contos de superação e fé e, acima de tudo, uma jornada que mostra como acreditar em si mesmo é possível, mesmo em meio às tempestades da alma. E atenção, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência. Este conteúdo foi criado com apoio de inteligência artificial, mas monitorado por humanos para garantir qualidade. Se você gosta de histórias de fé e esperança, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas encontrem luz em meio à escuridão. Agora respire fundo, abra o coração e prepare-se para mergulhar nessa narrativa que pode mudar sua perspectiva. A dor que cala mais alto que qualquer grito. Havia um homem chamado Elias, e sua vida parecia um rio caudaloso, correndo com tranquilidade até que a morte inesperada de sua esposa transformou tudo em um deserto árido. Ele não chorava apenas lágrimas comuns, chorava rios de saudade que escorriam sem pedir permissão. Amigos tentavam confortá-lo, mas cada palavra soava como eco distante, incapaz de alcançar o buraco que a ausência cavara dentro dele. Sua alma, como o salmista descreveu, estava sedenta, sedenta de sentido, sedenta de vida, sedenta de Deus. As manhãs, que antes eram cheias de planos e risadas ao lado de quem amava, agora amanheciam pesadas como chumbo. Elias levantava-se mecanicamente, fazia café sem vontade, olhava pela janela e perguntava a si mesmo: para que continuar? Os vizinhos cochichavam, diziam que ele estava se perdendo em tristeza, que precisava reagir. Mas o que ninguém sabia era que sua alma estava em queda livre, e, quanto mais tentava se agarrar à racionalidade, mais se afundava. Era como andar em areia movediça. Quanto mais tentava se salvar sozinho, mais se afundava. A Bíblia, que antes ficava aberta na mesa da sala, agora estava fechada, coberta de poeira. Elias não tinha forças para folhear as páginas. À noite, as lágrimas serviam de travesseiro, como bem disse o salmista, e as perguntas ecoavam sem cessar: onde está o teu Deus? No entanto, a dor tem um curioso poder: ela cala, mas também chama. Elias começou a perceber que, por mais que tentasse abafar sua sede de esperança, sua alma continuava gritando como uma corça desesperada por água. Essa inquietação não era o fim, mas o sinal de que algo ainda pulsava dentro dele, um fio de vida, por menor que fosse. E foi justamente nesse vazio profundo que ele começou a perceber um detalhe que abriria o próximo capítulo de sua jornada: o chamado silencioso da fé. Certa manhã, Elias saiu para caminhar sem destino. O sol nascia tímido atrás das nuvens, e ele se sentia como aquele céu encoberto, cinzento, mas ainda com uma ponta de luz. No caminho, encontrou uma senhora sentada em um banco de praça, lendo a Bíblia em voz baixa. Curioso, parou para ouvir. Ela lia justamente o Salmo 42, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Aquilo soou como uma flecha atravessando sua alma. Ele sentou-se ao lado dela, e, pela primeira vez em meses, conseguiu falar sem engasgar. Desabafou sua dor, contou sua perda, falou do vazio. A senhora, com voz calma e firme, respondeu: você ainda tem sede, meu filho. E se tem sede, é porque existe uma fonte que pode saciar. Essas palavras ecoaram mais fundo que qualquer conselho médico ou frase de autoajuda. De volta para casa, Elias não conseguiu esquecer aquela cena. Parecia pequeno demais acreditar que um simples versículo poderia mudar algo, mas, ao mesmo tempo, parecia grande demais para ser ignorado. Era como se Deus estivesse lhe estendendo um copo d'água em meio ao deserto. Naquela noite, ao invés de enterrar o rosto no travesseiro, ele abriu a Bíblia empoeirada. Leu o salmo inteiro. Cada linha parecia escrita para ele. Chorou, mas dessa vez não de desespero, e sim de alívio. Havia encontrado um eco de sua dor nas Escrituras. E, mesmo sem perceber, deu o primeiro passo em direção ao que mudaria completamente sua história. Pequenas práticas,
Grandes transformações. Elias entendeu que não precisava de grandes revoluções, mas de pequenas práticas diárias. Começou a anotar, todas as manhãs, 3 motivos para agradecer, mesmo que fossem simples como respirar, ver o sol ou ouvir o canto dos pássaros. Essa rotina trouxe reflexões positivas e abriu espaço para o otimismo entrar, ainda que timidamente. A cada dia, dedicava alguns minutos para meditar no Salmo 42. Ele repetia para si: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Era como um mantra espiritual, uma âncora que o segurava quando a tristeza vinha forte. Aos poucos, o peso no peito foi dando lugar a uma leveza que ele achava impossível de sentir novamente. Certo dia, uma amiga o convidou para ajudar em uma ação solidária na comunidade. Elias, mesmo sem ânimo, aceitou. No início, foi apenas para sair de casa, mas, ao servir café a pessoas em situação de rua, percebeu algo profundo. Sua dor não o tornava inútil, mas capaz de enxergar a dor do outro. Essa experiência foi como regar uma semente que estava seca em sua alma. Ajudar os outros reacendeu nele um propósito, e propósito gera movimento. E, quando há movimento, a tristeza não consegue paralisar totalmente. Aliás, esse foi um dos maiores aprendizados de Elias: não esperar sentir vontade para agir, mas agir até que a vontade voltasse. E, enquanto aprendia a caminhar novamente, um novo cenário começou a se abrir diante de seus olhos. Histórias inspiradoras que reacendem a fé. Elias começou a compartilhar seu processo de superação em um pequeno grupo de apoio. Lá, ouviu histórias inspiradoras de pessoas que haviam enfrentado perdas ainda mais intensas, mas que continuavam acreditando em si mesmas e em Deus. Cada relato era uma mensagem motivacional viva, que o ajudava a enxergar que não estava sozinho. Ele descobriu que sua dor poderia ser transformada em combustível para ajudar outros. E, de repente, aquilo que parecia um peso insuportável se tornou uma ponte de conexão. Elias passou a contar seu próprio caminho de dor e esperança, e, sem perceber, começou a inspirar outras pessoas que também pensavam em desistir. Certo dia, ao final de uma reunião, uma jovem se aproximou e disse: "Se não fosse sua fala hoje, eu teria tomado uma decisão terrível." Essa frase o arrepiou dos pés à cabeça. Era como se Deus tivesse sussurrado: "Está vendo? Sua história importa." Com o tempo, Elias percebeu que acreditar em si mesmo não era esquecer a dor, mas ressignificá-la. Não era apagar a memória da perda, mas dar a ela um novo sentido, permitindo que dela brotasse vida. Ele entendeu que sua esposa não havia sido levada para deixá-lo vazio, mas para deixá-lo com a missão de espalhar esperança. E, quanto mais avançava, mais percebia que a fonte de água viva estava sempre ali, disponível. Bastava ele se inclinar e beber. A esperança que nunca se esgota. Meses depois, Elias já não era o mesmo homem que vagava sem rumo. Sua alma, que antes estava em deserto, agora era como um jardim regado. Ainda havia lágrimas, claro, mas elas já não tinham gosto de desespero, e sim de saudade com significado. Ele retomou projetos pessoais, voltou a sorrir em pequenas coisas, reencontrou o prazer de caminhar ao ar livre e conversar com Deus como se conversasse com um velho amigo. A esperança, que parecia morta, floresceu dentro dele como uma árvore em plena primavera. Ao olhar para trás, Elias reconhecia que o ponto de virada havia sido quando aceitou que sua sede só seria saciada na fonte da fé. Essa decisão simples o conduziu a uma vida completamente renovada. Agora, quando alguém lhe perguntava como suportou tamanha perda, ele respondia com serenidade: "Não foi a ausência que me destruiu, foi a fé que me reconstruiu." E, assim, tornou-se um testemunho vivo de que, mesmo nas noites mais escuras, sempre existe um amanhecer. Mas a vida, como sempre, ainda guardava novos capítulos para escrever em sua história. E então, o que você faria se estivesse no lugar de Elias? Já sentiu sua alma sedenta, como a corça pelas águas? Será que não está na hora de parar de tentar carregar tudo sozinho e começar a beber da fonte da fé? Essa é a beleza dos contos de superação e fé. Eles nos lembram que sempre há chance de recomeçar. Se essa história falou com você, deixe nos comentários como tem sido sua caminhada. Compartilhe suas reflexões positivas e inspire outras pessoas. Não esqueça, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e acompanhe as próximas histórias de fé e esperança que preparamos para você. Os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança é coincidência. Este conteúdo foi criado com apoio de inteligência artificial, mas monitorado por humanos para garantir qualidade.